Estamos na sequência do nosso estudo sistematizado, hoje a aula número 33, que o nosso assunto é a lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos encontrar no capítulo 11º da terceira parte do Livro dos Espíritos apenas 20 questões, da 872 a 892, e os assuntos ali desenvolvidos são exatamente justiça, amor e caridade, constituindo-se essa lei no fechamento da sequência das leis morais. Vamos encontrar na lei de justiça, amor e caridade uma síntese, um resumo de todas as demais anteriores, e nessa sequência os sentimentos que identificam a melhora moral do indivíduo. Justiça e amor e caridade nós podemos considerar assim como facetas ou fases do desenvolvimento do sentimento que se chama o amor, que é a única lei e é o nosso único aprendizado. Em verdade, nós não temos assim um programa muito extenso com relação à informação dessa sequência da racionalidade e angelitude. Nós temos que aprender apenas e vivenciar apenas uma única lei, que é o amor. E que nas expressões de Vicente de Paulo, que nós vamos encontrar na resposta 888A, ele define o amor como sendo a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria orgânica. É a única lei pela qual Deus governa os mundos, o universo. É a única lei que existe no universo, portanto, é a única coisa que nós temos a aprender, o único sentimento a desenvolver. Por isso é sempre bom lembrar que as coisas divinas, as coisas realmente importantes na nossa vida são sempre muito simples. Deus é um só, nós temos que aprender apenas uma lei, desenvolver apenas um único sentimento. Veja que não é tão grande assim o programa que o espírito tem que desenvolver e da racionalidade e angelitude. O que nós vamos fazer durante todo esse período, do qual o tempo não se pode precisar, é ajustar o nosso pensamento à lei divina, lei essa que é apenas o amor. Mas a lei de justiça, amor e caridade, ela sintetiza as anteriores, e nós vimos na sequência, vamos ver quem é que se lembra. A primeira, qual foi mesmo a lei que nós vimos em primeiro lugar? Hoje é dia de prova. Claro, nós estamos terminando quase. Não é a lei de adoração? A lei de adoração, ficaram ligadas duas palavrinhas, Deus e prece. E depois, o que é que vem? Lei do trabalho. Não ouvi muito bem, mas em todo caso parece que alguém soprou assim, lei do trabalho, a qual ficou ligada a palavra progresso. Vem depois a lei de reprodução, que é o processamento da lei da reencarnação. Qual que é a próxima mesmo? A lei de conservação. O pessoal está colando, mas não tem importância. É uma maneira de decorar. A lei de conservação ficou ligada o quê? Necessário e supérfluo. Lembrando que a definição de necessário é aquilo que é útil. O necessário é sempre útil ao organismo, o supérfluo nunca é, embora seja até meio agradável, né? Bem agradável. A lei de destruição, transformação. A lei de sociedade, família. A lei de progresso, a palavra é espiritismo. A lei de igualdade, duas palavras, direitos e deveres. Liberdade rima muito bem com responsabilidade. Por isso todas elas estão representadas na lei de justiça, amor e caridade, porque é a sequência que identifica a maneira como o sentimento vai se desenvolvendo, vai se ampliando, e o que a ampliação, o desenvolvimento do sentimento é que caracteriza o progresso moral do ser. Vencida aquela fase inicial da criação até a racionalidade, em que o princípio inteligente vive
tudo aquilo que os reinos mais simples da natureza podem lhe ensinar, numa convivência muito íntima com a matéria, dependendo das leis que regem a matéria para que ele possa desenvolver a sua capacidade mental. Pelo acumular dessas experiências, pela automatização das funções, tudo isso é uma ginástica para que o princípio inteligente, que é o nome que se dá à essência, à alma, ao espírito, nessa fase, pelo acumular dessas experiências, desenvolvendo a sua capacidade mental, ele passa a pensar por si. Isso se chama raciocínio e a partir daí, ele começa a ter direito a uma participação mais ativa no seu progresso. Não é um progresso dependente das leis apenas, mas ele passa a ensaiar aquilo que nós chamamos de vontade, que é o pensamento transformado em força, é a sua livre capacidade de decidir, de arbitrar. A partir da racionalidade, ele conquista o direito ao livre arbítrio e o progresso vai depender, o progresso moral vai depender das suas realizações, do seu aproveitamento. Para que ele possa progredir, desenvolver o seu potencial, passa a ser regido a partir da racionalidade pelas leis morais. Antes não existia responsabilidade diante dos seus atos, porque o aprendizado ainda não havia se completado. Essa fase inicial não havia se completado. Depois, ele passa a ter direito de opinar, decidir, agir, pensar e cada vez mais vai sendo responsável pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, pelas suas palavras. A convivência é uma das condições para que ele possa desenvolver o seu potencial. E a convivência vai estabelecendo as situações a que nós damos o nome de direitos e deveres. Inicialmente, como o primitivismo é a situação normal deste ser que nas primeiras expressões da racionalidade não difere muito em atitudes, inclusive pela forte carga instintiva, pelo pouco conhecimento, pela inexperiência, ainda muito desajeitado com relação ao uso da sua vontade, ele começa naturalmente a estabelecer o seu espaço, definir o seu direito. E a situação do primitivismo estabelece a força como determinante do direito. É um realce ao direito pessoal, fazer valer o nosso direito, fazer valer a nossa vontade pelos nossos recursos, principalmente pela nossa força. Isso vai fazendo com que o nosso caminho se torne um pouco difícil, porque na situação de superioridade, nós acabamos nos comprometendo no uso da vontade, não estabelecendo limites reais ou tendo à nossa disposição tudo aquilo que nós pudéssemos alcançar, conquistar, independentemente do reconhecimento das necessidades e dos direitos do próximo. O sentimento de justiça é o primeiro que começa, veja, essa faceta do amor que é a justiça é o primeiro que começa a se sobressair. Por quê? Na situação de superioridade, podendo usar a nossa vontade, fazendo valer aquilo que julgamos ser o nosso direito, em detrimento das necessidades, dos direitos dos outros, nós não sentimos o peso daquilo que nós vamos conhecer como injustiça. Então, na situação de superioridade, a alma, nas suas primeiras expressões, não sente ainda o que é sofrer, o que é ficar frustrado, o que é perder. Mas à medida que as reencarnações vão se sucedendo, e no processamento das reencarnações, os papéis vão se invertendo. Se em uma situação nós detínhamos a força física, em outra nós podemos vir numa condição de inferioridade. E no momento em que estivermos vivendo a inferioridade, a limitação, o exorbitar do direito de outras pessoas, aquele sentimento do que é ser justo começa a aflorar. Nessa sucessão de reencarnações em que sofremos a injustiça
E em encarnações em que exorbitamos do nosso direito, chega um momento em que a alma começa a se definir e começa a viver aquilo que nós chamamos justiça, que é sempre tomada tendo como base o de respeito ao direito do próximo, e não mais estabelecer como direito a nossa força, o nosso poder, a nossa vontade, mas considerarmos em primeiro lugar que os outros têm o mesmo direito, que os outros têm as mesmas necessidades e que o respeito deve ser a linha divisória, o reconhecimento ao direito ao próximo deve ser a linha divisória do nosso direito. Quando se sofre injustiça, nós valorizamos a justiça, e chegou o momento em que Deus considerou a humanidade terrestre em condições de ter como dever a justiça no reconhecimento do direito ao próximo. A espécie humana, segundo os cientistas, deve ter aí por volta de 2.500.000 anos de existência. A Nercy já me corrigiu assim em pensamento. Nós ficamos esses 2.500.000 anos ensaiando, vivendo, repetindo, sendo informados da existência dessas leis. Elas se fazem presente aonde? Na própria natureza. Tem sido revelada pelos missionários, pelos profetas de todos os tempos, e vão formando aquilo que nós chamamos de consciência. Pelo conhecimento das leis e a repetição das experiências, vai se formando a nossa consciência, aliada ao quê? Ao reconhecimento da existência de Deus, e aquela ideia de futuro que só se faz presente na espécie humana. A noção de passado e de presente só se faz presente para o espírito, para o homem. Tudo isso forma a consciência. E nós vamos chegando, nos sentindo, nós somos direcionados a começar a viver as leis morais. Chega um instante em que Deus considerou a humanidade, depois de todos esses milhões de anos, em condições de ter na justiça um dever. Isso ocorreu até que há muito pouco tempo, se considerarmos os 2.500.000 anos, há 1.300 anos antes de Jesus apenas. Então, há 1.300 anos antes de Jesus, oficializa-se a responsabilidade ante os nossos atos no que diz respeito ao reconhecimento do direito do próximo, ficando a partir daí abolido, não vou dizer o direito, mas aquilo que nós nos darmos o direito de desrespeitar o próximo quando numa situação de superioridade. Todos passam a ter como dever o respeito, e todos têm o direito de ter o seu direito respeitado. Não importando a força, a posição social, ou seja, qualquer qualificação, a superioridade, é dever de todas as pessoas respeitarem a integridade física, moral, os bens. É dever o respeito aos pais, que é a base do lançamento da ideia da fraternidade. O respeito ao próximo, portanto, é oficializado há 1.300 anos antes de Jesus, na revelação do Decálogo, naquela simplicidade daqueles 10 artigos que compõem os 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não adulterar, não caluniar, não cobiçar. E como duas sugestões primeiras, o amor a Deus e o respeito a Deus. Então são os 2 primeiros mandamentos. Os outros 8, todos dizem respeito à relação das pessoas entre si. A justiça, que André Luiz chama de justiça cósmica, veja o verdadeiro sentido da justiça contido ali nos 10 mandamentos, passa a ser, portanto, dever na vida dos cidadãos terrestres. Algumas pessoas tiveram condições de compreender, e no prosseguimento que se sente e que há um impulso muito grande no desenvolvimento moral da humanidade a partir daí. O progresso moral tem se intensificado, apesar de muitas vezes nós até desacreditarmos diante das notícias, diante dos acontecimentos, mas tem havido uma aceleração no que diz respeito ao progresso moral.
Para que este progresso moral se realize mais depressa, é importante que cada um assuma o dever de viver, pelo menos inicialmente, a justiça que se oficializa há mais de 3.000 anos para a humanidade terrestre. Como é que nós podemos avaliar se nós já estamos vivendo, pelo menos, a justiça oficializada há mais de 3.000 anos? O amor, veja, é consequência do desenvolvimento deste sentimento que se chama justiça. Pode-se ser justo sem amar, só que aquele que ama é naturalmente justo. Portanto, a justiça é o primeiro degrauzinho, a primeira conquista nessa sucessão de sentimentos que vão se desenvolvendo, que vão se ampliando e que nós podemos resumir em uma única palavra, que é o amor. Nas questões, veja, 880 e 885, é colocado o assunto direito à propriedade e direito à vida. Por que é que esse assunto, direito à propriedade, veio colocado por aqui? Porque a maneira de nós avaliarmos se já estamos vivendo a justiça é fazer um teste para avaliar a nossa honestidade, simples. A característica da alma, quando começa a viver a justiça, é tornar-se honesta. E honestidade independe de oportunidade, honestidade não tem nada a ver com quantidade. Não existe, portanto, meia honestidade. Então, o indivíduo é honesto dependendo da circunstância. É igual a história de meio limpo. Não existe meio limpo. Ou é limpo ou não está limpo. Mesma historinha do mel puro. É mel puro? Não, que não é puro não é mel. Pode ser glicose, xarope, não sei das quantas. Mel é mel. Então não existe ainda, ou somos honestos ou ainda não somos. Honestidade é um assunto tão interessante que Diógenes, que viveu de 413 a 323 a.C., um sábio grego, que de repente resolve romper com todas as convenções sociais da época, vai viver em um tonel. Alexandre, um dia, o conquistador, o imperador, o procura e para na frente de Diógenes, que estava tomando sol, e o convida para uma série de coisas. E Diógenes, então, oferece, diz assim, que ele poderia pedir o que ele quisesse. Diógenes só pede que o imperador se afaste porque estava fazendo sombra para ele, que ele queria continuar tomando o seu banho de sol. E ele tinha umas atitudes assim, estranhas. Ele tinha o hábito de andar pelas ruas de Atenas com uma lanterna procurando o homem honesto. Não diz a história se ele encontrou, mas em todo caso, veja, há 600 anos antes de Jesus, já havia o realce, a honestidade, que é a característica da alma que assimila, compreende e passa a viver a justiça. Vivendo a justiça, nós vamos reconhecer e conceder a todos os seres que convivam conosco o primeiro direito, que é o da vida. O primeiro direito que todo ser vivo tem é o de viver. Naturalmente estaremos respeitando a vida do próximo. E naturalmente estaremos respeitando os seus bens, porque o respeito à vida material já começa a ser o respeito ao bem mais importante, o primeiro que o espírito recebe, que é o corpo. Então, o primeiro respeito é o direito à vida e à integridade, aos bens, a integridade moral. Então, nós vamos respeitar o próximo. Podemos, aí fica aquela situação, mas como fica a situação de propriedade? Diógenes vivia em um tonel e parece que tinha só uma cuia para tomar água. Um dia ele viu um rapazinho bebendo água na concha da mão, ele joga fora a canequinha porque aquilo era supérfluo. Como fica o nosso direito à propriedade? Nós podemos ter bens? Nós podemos batalhar por ter mais coisas? Aqui as respostas dos espíritos, elas são muito interessantes. Podemos acumular bens. Todo mundo já deu uma respiradinha assim melhor. Podemos. Podemos até ser assim cuidadosos quanto ao futuro.
pensar no futuro quando não tivermos mais forças para conseguir o nosso sustento. Então nós temos o direito de ter uma reserva, de pensar nesse futuro? Temos. Temos o direito de defender os nossos bens, as nossas propriedades, de administrar bem tudo isso? Temos. Deus até considera natural o nosso desejo de possuir. Olha que coisa tranquila. Porque isso faz parte de uma fase evolutiva do espírito. O ter, o gosto pelo ter, o gosto por conseguir coisas melhores, bonitas, isso é um reflexo da lei do progresso. Enquanto o espírito não consegue viver exatamente o seu progresso moral, ele vai ensaiando o progresso nas coisas materiais. As paixões, portanto, o gosto pelo ter de início, são molas que impulsionam o espírito ao progresso. É muito importante que a alma, que o princípio inteligente, que o espírito ajuste-se à vida, que goste da vida material, mas que não se torne prisioneiro dela. Então nós vamos aprender a conviver com os bens. Por isso Deus compreende que nós podemos conseguir bens, podemos nos precaver quanto ao futuro, defender aquilo que é nosso. Deus considera natural nosso desejo de possuir, desde que com isso nós não nos tornemos prisioneiros do egoísmo, que vai se refletir, por exemplo, com relação aos bens, na avareza. E com relação à posse, qual é o nosso direito em ter? A resposta é a 884, para quem estiver seguindo, conferir. Desde que tenha sido adquirido sem prejuízo de outros, ou seja, honestamente, através do trabalho. Esse é o conceito verdadeiro de legítima propriedade. Quando a alma, pelo desenvolvimento dos sentimentos, é informada do que é a justiça, isso vem em conjunto com as suas experiências, vivendo as situações de superioridade, vivendo as situações de inferioridade, convivendo com a injustiça. Isso vai fazendo com que o sentimento aflore e ele passe a naturalmente viver o respeito ao próximo. Isso o torna honesto. Honestamente ele pode conseguir as coisas, ele pode acumular, ele pode administrar, e também não se tornando egoísta, cuidando para que o egoísmo, que é considerado um vício, não o torne prisioneiro destes bens. Dessa maneira nós podemos ter tudo aquilo a que tivermos direito. Aliás, os bens existem, têm que ser administrados, e a primeira maneira de administrarmos bem as coisas materiais, justiça. O resto vem naturalmente por acréscimo, é o que dizem os textos evangélicos. No momento em que a alma começa a viver a justiça, um outro sentimento vai aflorando, é consequência. É o sentimento a que nós damos o nome de caridade, porque aqui estamos considerando o amor como o verdadeiro sentimento. Justiça e caridade são fases, são expressões, são facetas desse sentimento que é o amor. Chega um momento em que nós começamos a nos preocupar com os outros. O que é que nos sensibiliza mais em primeiro lugar? Claro que os sentidos é que estabelecem uma relação do espírito com a vida material. E por um processo normal de identificação, nós sabemos o que é fome. Quando nós começamos a nos preocupar com os outros, reconhecer que os outros têm direito à vida, que os outros têm direito à propriedade, que os outros têm direito a tudo aquilo que nós também temos, quando se enxerga alguém que não está conseguindo usufruir desses direitos, nós começamos a ficar assim constrangidos, sentindo que falta alguma coisa. O que nos sensibiliza em primeiro lugar é a carência material, são as necessidades físicas. Então nós sabemos o que é fome, e quando alguém tem fome, nós sabemos exatamente o que a pessoa está sentindo. Aí surge uma solução, ou pelo menos uma medida, que no momento pode amenizar algumas necessidades de ordem material.
E o assunto a partir de agora, na sequência aqui do estudo do Livro dos Espíritos, é a esmola. A esmola, de início, é o recurso que nós vamos nos utilizar para poder, claro, amenizar ou de uma certa maneira solucionar a necessidade daquele que está em carência. Parece que no desenvolvimento do raciocínio no capítulo, aqui no nosso capítulo, parece que a esmola não é muito bem considerada ou não é encarada como solução para os problemas de desigualdade social, de desigualdade econômica ou de carência. A esmola aqui é reconhecida como um recurso que, quando existe em um grupo social, identifica a incapacidade deste grupo em resolver os seus problemas. Quem recebe a esmola, naturalmente se sente humilhado. Veja que quando é alguém reconhecidamente inferior, ou que você não tem nenhuma relação, você não fica envergonhado ou constrangido em oferecer uma esmola. Mas se o caso é um amigo que esteja passando uma necessidade, você fica todo desconfortável para chegar e perguntar como é que se vai ajudar. Porque nós sentimos, quando a situação é considerada de igualdade, que aquilo pode humilhar a pessoa. Mas se é alguém em que você se reconhece superior, você nem se preocupa em pegar o trocadinho e entregar. Se é alguém em que nós sentimos que se estabelece um processo de igualdade, nós ficamos constrangidos. A sociedade, é o que diz a resposta 888, que baseia suas leis na lei de Deus e na justiça, deve prover a vida do fraco, sem que haja necessidade de humilhá-lo através da esmola. A sociedade deve desenvolver recursos para que todos os seus participantes possam ter direito à instrução, para que possam conseguir o seu necessário com trabalho digno, que consigam esse necessário de maneira que não sejam humilhados, e que quem são as pessoas que precisam dos recursos, que precisam do amparo do grupo social? Os incapacitados, as crianças e os idosos. A tentativa de resolver esses problemas através da esmola é louvável. Um dia, em uma oportunidade em que estávamos apresentando este estudo, uma senhora perguntou: mas então não devemos dar esmola? É dever oferecermos a esmola enquanto a sociedade não tiver condições de prover com dignidade as necessidades dos que estão incapacitados, ou por idade, ou por problemas físicos, mentais. Então é dever, aliás, é apenas um repasse. Se existe alguma coisa sobrando e nós vamos oferecer a alguém, e aquele alguém não conseguiu o seu necessário, é porque indevidamente alguém está com os recursos que não seriam dele. Ah, mas a pessoa não tem porque ele é preguiçoso, ele é ocioso. Então ele precisa de instrução, ele precisa de orientação. Deus oferece sempre os recursos da instrução para que todos os espíritos possam desenvolver o seu potencial. Não existe esmola nas leis divinas. Tudo que conquistamos é de acordo com o nosso esforço e pelo nosso mérito. Nós não recebemos nada que não seja devido e nem vamos pagar por nada que não tenhamos feito. Então é a justiça perfeita na sua aplicação. Enquanto isso não existir, que a sociedade não for uma sociedade completa, em que se viva as leis morais com naturalidade, a esmola é um recurso, podemos dizer assim que é um paliativo temporário e é dever auxiliar, oferecer o necessário, não permitir que as pessoas pereçam por falta do mínimo necessário, porque nós estaremos apenas repassando. Vicente de Paulo, que deixou assim uma folha de trabalhos belíssima para a humanidade, com exemplos de dedicação, como o pai dos pobres nas ruas de Paris. E ele fala, veja, foi ele que vem fazer esse comentário no Livro dos Espíritos. E é ainda na 888A que Vicente de Paulo faz essas observações. A solução não está na esmola,
mas sim na instrução. Então ele sugere: instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para tudo que vos seja inferior, para com os seres mais ínfimos da criação, e assim tereis obedecido à lei de Deus. Então vamos oferecer ou treinar a caridade material, agora trazendo assim, tirando daquele cunho quase que pejorativo que é a esmola, mas treinando a caridade material para atender às necessidades mais urgentes, mas não se pode descuidar da caridade no seu aspecto verdadeiro, que é a caridade moral, e principalmente um realce à instrução. Porque todos os problemas de desigualdade, de carência, de falta, de ainda a justiça não for a determinante, pelo menos da administração terrestre, tudo isso é decorrência do quê? Da ignorância, do desconhecimento das leis. Quando a humanidade viver a lei do amor, é claro que a esmola há muito tempo terá sido abolido dos nossos costumes. Todas as conquistas do espírito são treinadas em primeiro lugar na matéria. E a caridade material, ou seja, fazer uma doação, dar alguma coisa a alguém, é a primeira fase do desenvolvimento do sentimento, dessa faceta do sentimento que se chama caridade. Nós sentimos-nos sensibilizados pela necessidade material, pegamos um pacote de alimentos, esse é o começo. E de uma certa maneira não custa muito na realização. Mas depois disso, a alma tem que começar a ensaiar a caridade na sua verdadeira expressão. Nós começamos dando alguma coisa para alguém e depois começamos a ensaiar o suportar as pessoas para que se chegue à realidade do amor. O verdadeiro sentido da caridade, que na sua primeira expressão é dar alguma coisa material, o verdadeiro sentido está lá na resposta 886. Em primeiro lugar, a benevolência para com todos. Depois, a indulgência para com as imperfeições alheias, até que se chegue ao perdão das ofensas, que é a culminância do desenvolvimento do sentimento. O perdão das ofensas é quando nós ampliamos a nossa capacidade de amar e que se chegue ao perdão, nós já estaremos assim no pré-vestibular para a angelitude. A esmola é a primeira expressão da caridade, é dar coisas materiais. Depois vem benevolência para com todos. Veja que é um sentido bem amplo. Não significa que as pessoas estejam nos perturbando muito. Às vezes você tem que ser benevolente, por exemplo, aquele que tem o hábito de assistir o filme que você ainda não assistiu e vir te contar o final. Não é uma coisa muito, não é uma falta muito grave, mas aborrece. Então existem pequenas coisas na convivência que, se levadas muito a sério, vão tornar a convivência insustentável. Então a benevolência é aquela maneira tranquila de, apesar das pequenas imperfeições do próximo, você conseguir relevar, superar e continuar mantendo uma boa relação. Então, benevolente é aquela pessoa que parece estar sempre de bem com a vida, apesar do atraso da condução, apesar da falta d'água, apesar do... ainda vai oferecendo. Mas o passo seguinte, depois de treinada a benevolência, a indulgência para com as imperfeições alheias, já ficou bem caracterizado que o próximo tem imperfeições assim definidas. Então não é mais aquela benevolência, aquela coisa assim tranquila, impessoal. Não, é o próximo imperfeito que nos perturba mesmo. E você vai ter que desenvolver recursos para, além da benevolência, começar a ser indulgente. Ora, quando o próximo extrapola, sai dos limites e nos ofende, aí é a hora de você começar a treinar o perdão. Porque já fica, a situação já fica bem caracterizada, perdão das ofensas. Claro que nós vamos começando pela caridade material. Depois nós começamos o treinamento de suportar o próximo, através da benevolência, da indulgência, que quando se chega ao perdão, nós estaremos já
na situação de amar ao próximo. Só que seguindo um pouquinho aquele documento que nós assinamos assim, não só ao próximo, mas aí é hora de treinar o amor ao inimigo. Quando se conseguir perdoar o próximo para que ele não se torne inimigo e até orar por ele, dá uma olhadinha assim, já deve estar aflorando umas pontinhas de asa, assim, umas penas, e você já está a passos seguros para a angelitude. Evidentemente que isso é brincadeira, né? Mas podemos considerar que são as penas da vida que vão fazendo com que... Não é à toa que o pessoal desenhou os anjos com penas. É de todas as penas da vida a gente vai conseguindo umas peninhas e acaba melhorando o nosso voo na nossa estrada da perfeição. Se a esmola, veja, a primeira expressão da caridade material, o sentimento, a partir dessa preocupação que se passa a ter com os outros, vai naturalmente se ampliando. Começamos com a justiça, respeitando. A caridade é além do respeito, é uma preocupação a mais que se passa a ter com os outros, porque o nosso sentimento, que é o amor, começa a se expandir. Caridoso é o estilo de vida, é a marca registrada do homem de bem. Não só, veja, aquele que já vive a caridade moral, naturalmente vive a caridade nas suas expressões materiais. Mas nem sempre o que faz grandes doações ou que se preocupa com a caridade material consegue viver a caridade na sua expressão moral. E o amor, como é que fica em tudo isso? Nós estamos falando sempre de amor. A justiça é a primeira expressão do amor. A caridade é o estilo de vida daquele que ama. Os sentimentos vão se desenvolvendo e a esse conjunto de sentimentos chamamos de amor. Amor é a atração entre os seres inorgânicos. Claro que nós vamos dizer que o hidrogênio ama o oxigênio para que formem a água, mas são os primeiros ensaios. O princípio inteligente vive todas as experiências, aprende tudo, desde a simplicidade, ou melhor dizendo, da complexidade dos elementos que compõem o reino mineral. Primeira liçãozinha que o princípio inteligente vive é a liçãozinha da atração. Porque hoje o espírito que somos nós está aqui tranquilamente vivendo uma outra fase de aprendizagem, mas coordenando esse corpo, cuja estrutura depende, em primeiro lugar, da organização molecular. Os átomos formando moléculas, essas formando órgãos, sistemas, e o corpo aqui tranquilo, o espírito presidindo tudo isso de uma maneira inconsciente, utilizando-se da parte do cérebro que comanda essas funções e deixando a outra para este aprendizado que é a nossa realidade de agora. Entre os inorgânicos, aquilo que um dia vai ser o sentimento, o amor, é a atração. Para os irracionais, o amor se manifesta nas expressões do instinto. Cada corpinho tem características específicas, é o campo de aprendizado daquele princípio inteligente, e sente-se que os seres vão se tornando mais complexos à medida que aquela escala evolui e se aproxima do corpo que o espírito usará a partir da humanização. Para os racionais, o amor é o sentimento. É quando definitivamente nós começamos a viver as expressões do sentimento e de início nós nos perdemos nos nossos sentimentos. Aliás, quando a alma consegue controlar as suas emoções, ele estará vivendo aí sim as primeiras lições sérias do seu próprio progresso. E o amor é a virtude nos anjos, é quando o sentimento se fixa na virtude e de maneira nenhuma a matéria vai estabelecer limites, ou nós vamos sentir o constrangimento de um corpo material ou de qualquer situação que a vida material possa oferecer.
Entre os inorgânicos, o amor é atração. Entre os irracionais, o amor começa a ser vivido através do instinto. Na racionalidade, começamos a viver as expressões do sentimento, que vão se fixar na virtude e na angelitude. São fases e expressões de uma única realidade, que é o amor. De Deus para conosco. O amor é a criação, é a vida, é tudo. Nós começamos a compreender e a respeitar e a considerar a existência de Deus através desse universo material que nós estamos agora descobrindo a existência. E ainda infantilmente tentando estabelecer limites ou questionarmos a eternidade de Deus para conosco. O amor é a criação. O universo na sua expressão espiritual existe porque Deus ama e nos pensa. De nós para com Ele, o amor é a perfeição da alma. À medida que nós vamos ampliando e desenvolvendo o nosso sentimento, nós passamos de uma vaga intuição da existência da divindade a uma compreensão de Deus e o infinito, e na perfeição da alma, a perfeição relativa que é concedida à alma, ao espírito, ajustar o nosso pensamento às leis de Deus. O amor sempre se fez presente em qualquer uma das fases dessa tão assim tumultuada vidinha de espírito. Quando dormíamos nos minerais, quando sonhávamos nos vegetais, quando começamos a viver os primeiros ensaios dos sentimentos nos reinos mais simples da natureza. E aqui no livro dos Espíritos, os Espíritos colocaram como a primeira expressão daquilo que um dia vai ser o amor, é o cuidado que os animais têm para com a sua prole. Não é instintivo, sim, mas já é uma preocupação com outra pessoa. A lei de conservação faz com que o indivíduo se preserve. E pelo menos durante algum tempo, em algumas espécies, que é onde o princípio inteligente está ensaiando o desenvolvimento do seu sentimento, enquanto existe uma necessidade física, chega-se a grandes sacrifícios para que aquele ser em formação possa desenvolver-se, possa preparar-se para viver por si. Portanto, quando dormíamos no mineral, o amor se fazia presente. Quando sonhávamos nos vegetais, também o amor se fazia presente. Quando começamos a sentir nos reinos mais simples, nos corpos de animais, podemos dizer assim, na consciência agora de que o amor é a lei que rege o mecanismo de todas essas coisas, é a lei que faz a vida existir e que garante a continuidade da vida, e que começa a ser compreendido. Nós vamos tomando consciência do que é esse sentimento através da justiça, e quando passa a brilhar, a se exteriorizar na caridade, é que nós estamos começando realmente a ser o homem de bem, aquele que ama a Deus e ama o seu próximo, fazendo aos outros apenas o que ele gostaria que se lhe fizessem. Para tudo existe um critério. A honestidade é o critério da justiça, é a avaliação. Quando estivermos vivendo com honestidade, estaremos vivendo a justiça. O perdão é o critério para o amor. Na hora em que começarmos a ser benevolentes, indulgentes e conseguirmos perdoar as ofensas, estaremos vivendo também o amor. Jesus resumiu tudo isso de uma maneira muito simples. Quando lhe perguntaram como é que se poderia ganhar a vida eterna, ele pergunta em primeiro lugar se aquele jovem já vivia, se ele conseguia, se ele já respeitava as leis dos profetas. Ele diz que respeitava. E Jesus então sintetiza: o amor a Deus e o amor ao próximo, a lei maior. É só isso que nós temos para aprender. Não sei quantos milhares de anos ou milhões de anos nós vamos levar, mas Deus nos oferece todas as existências que se fizerem necessárias
para que a gente consiga chegar a essa simplicidade, amar a Deus e amar ao próximo. O que é perdão? Geralmente se diz que perdoar é esquecer. Aquele perdão, eu perdoo, mas não esqueço, ainda não vale. E nós vamos buscar em uma passagem de Jesus, o momento em que ele deu provas, não só dizendo quando na cruz, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, mas, digamos assim, pessoalmente, diante daquele discípulo que não o soube compreender e acabou assim se comprometendo um pouquinho. Amor e perdão. A Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía: por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se Jesus. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci. Mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. E embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria. Um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas.